Hi students, how are you? Tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula nossa aí. Nossa aula de Enem, né? Com o nosso foco com o Enem. Mas antes disso, aqueles recados importantes e vamos dar uma relembrada no que a gente conversou na aula passada para a gente poder então começar a de hoje, tá bom? Então olha aqui, ó. Não esqueçam, pessoal, de entrar lá na plataforma, lá no Classroom e fazer a atividade obrigatória para poder garantir a tua presença, tá bom? Importante também informar aqui, ó, use e abuse do mural lá para poder tirar dúvidas, para poder conversar com o teu professor sobre os assuntos relevantes em relação às aulas ou qualquer dúvida, questionamento que você possa vir a ter, tá bom? E o pessoal que está pegando as trilhas pedagógicas, veja direitinho como é que funciona a organização da sua escola, para você poder buscar o material, executar as tarefas e devolver, tá bom? Para que o seu professor possa corrigir, dar a tua presença e as suas notas também, ok? Então vamos lá. O que a gente conversou na semana passada? Na semana passada nós revisamos a voz passiva, né? Nós tínhamos conversado sobre a importância de você identificar a voz predominante no texto, que consequentemente isso te ajuda a identificar o foco desse texto. Tá bom? Se é na ação ou se é no sujeito, né? E aí eu conversei com vocês também sobre o skimming, né? Aquela técnica de leitura e interpretação, quando você dá aquela olhada superficial no texto, buscando informações importantes, tá? Que consequentemente pode te ajudar muito a identificar a alternativa correta da pergunta, tá bom? Eu lembro que eu falei com vocês, inclusive, que essa era uma das estratégias de leitura, né? O skimming, porque vão vir outras, tá bom? E na aula de hoje, pessoal, nós vamos continuar falando da voz passiva, mas entre parênteses eu coloquei aqui dois objetos, ou seja, nós vamos falar um pouco de verbos bitransitivos, tá? Na voz passiva. Chegando lá nos slides eu converso melhor sobre isso. E vamos falar sobre questões do Enem, só que hoje com imagens. Nós vamos focar em questões com imagens, tá ok? Então, olha só. Antes de tudo, pessoal, eu tenho aqui uma breve explicação sobre como interpretar imagens. Então, aqui eu deixei para vocês algumas dicas importantes de serem levadas em consideração na hora que você se deparar com uma questão em que ela é sobre uma imagem, tá? Lembrando que, sendo assim, a gente precisa ampliar a nossa noção de texto. Texto não é somente escrito. Tudo aquilo que te transmite uma informação, uma foto, uma imagem, a gente também chama de texto. Então vamos lá. Como interpretar imagens? É algo muito mais subjetivo do que a linguagem verbal permite. Afinal, apesar de mais curta, a linguagem não verbal carrega demasiados elementos e signos em sua construção. Os detalhes de uma imagem se tornam as protagonistas, pequenas inserções verbais fazem a diferença e a construção do contexto se torna abrangente. Por esse motivo, charges, quadrinhos e peças publicitárias têm sido recorrentes em provas do Enem, por exemplo. Então, o que ele diz aqui? Por mais subjetivo que possa ser, aí é que a gente tem que tomar cuidado, né? Quando você interpreta uma imagem, muitos elementos ali você encontra para que você possa ter uma interpretação mais assertiva, tá certo? E justamente por isso, pessoal, tem sido muito mais comum a gente encontrar esse tipo de questão com imagens dentro das provas do Enem, tá bom? E aqui eu tenho 4 passos, pessoal, que é muito importante a gente levar em consideração na hora da gente interpretar uma imagem. Passo número 1, identificação da imagem. É necessário, em primeiro lugar, identificar a qual tipo de imagem a figura está atribuída. Fotografia, charge, publicidade, jornalismo, pintura e outras imagens que podem abranger o sentido da linguagem não verbal. Então, o que ele diz? Primeira coisa, identificar. É uma foto? É uma charge? É uma propaganda? Tá ok? Identificando é o primeiro passo. Segundo, atenção aos detalhes. Fundamental observar todos os detalhes contidos na imagem, desde sua composição imagética aos textos inclusos e vinculados a ela. Então, assim, quando ele diz de detalhes, por exemplo, às vezes você tem a imagem, mas tem um texto pequenininho do lado, embaixo, às vezes tem a data, tem o nome de quem produziu aquela imagem. Se é uma propaganda, vai estar informando de que produto que é, tá? Então, qualquer detalhe é importante ser levado em consideração. Passo 3. Contextualização da imagem.
Quando essa imagem foi produzida? Sob que contexto ela estava inserida? Esse é um passo importante de como interpretar imagens. Contextualizar a linguagem não verbal dentro do momento histórico de produção. Neste específico aspecto, é imprescindível observar o autor, data e o que estava em evidência na época de produção. Quando a gente fala da contextualização, eu estava olhando em casa várias provas, por exemplo, tinham imagens que remetiam à Segunda Guerra Mundial, então é aquele contexto lá, né? É importante, a gente sempre fala, uma das dicas para as provas de vestibular e Enem de um modo geral, é você estar a par da situação atual. O que o Brasil está vivendo nesse momento, o mundo de um modo geral, né? Que aí você consegue dar um contexto para aquilo. Você consegue situar no tempo e espaço aquela imagem, beleza? E a nosso quarto passo, né? Enunciado é fundamental. Por fim, o enunciado deverá ser relacionado à imagem, analisá-la, detalhar e encontrar qual norte a seguir dentro da questão. O enunciado é o norte da imagem, vigorado a questão. Então, aquilo que eu até falei na aula anterior, né? De você ir até o enunciado da questão. Porque aquele enunciado, ele vai nortear para você até onde você deva ir. O que é para você procurar dentro daquela imagem. Ok? Então, vamos praticar tudo isso daqui agora, né? Aqui eu tenho uma questão do Enem de 2017. Então, antes da gente partir para a questão propriamente dito, bora dar uma analisada mais aprofundada, o que com certeza vai ajudar a gente na questão dessa imagem. Nós temos, então, além da não verbal, que é o desenho aqui, temos também o verbal, né? Um pequeno texto que diz assim, ó, eu não vou traduzir esse texto não, tá, gente? Para eu não ficar dando resposta, senão eu dou a resposta da questão para vocês. Take your car just any place for an oil change and you may regret it down the road. Número 1. Identificação da imagem. Eu quero que vocês me digam se é uma charge, se é uma propaganda, enfim, eu quero a identificação dela. Número 2. Qual é a associação entre o texto verbal e a imagem? O que você consegue unir? A qual conclusão você consegue chegar do que está escrito para o que você está vendo, né, na imagem, digamos assim? 3. Há informações de data e autor para que talvez você possa contextualizar essa imagem? Pensa aí. Já volto e a gente confere. Bora checar então? Olha só. Identificação da imagem. Ela é uma publicidade, tá? Se porventura você conseguiu fazer a tradução da parte escrita, talvez você chegou a essa conclusão. E qual é a associação entre o texto verbal e a imagem, né? Então, o verbal e o não verbal. Um serviço realizado que gerou arrependimento. Então, o serviço foi feito, teve um arrependimento, justamente devido a esse problema aqui. Né? Se você observou, é um vazamento de óleo, né? Do que? Car. Então, você já vai conseguindo encontrar as conexões. Há informações de data e autor? Não. Então, o que dificultou para a gente é a gente conseguir contextualizar em tempo e espaço isso daqui. O quando, o quem, o porquê, né? Agora sim nós temos a questão, pessoal. Então aqui, ó, parte para o enunciado, tá? Analise a imagem que já foi analisada por nós e procure a resposta correta aí. Agora é com vocês. Já já eu volto. Então vamos lá ver qual foi a resposta certa? Bora ver o enunciado primeiro aqui, ó. É aquilo que a gente falou, né, gente? A única coisa que vai estar em inglês, eu lembro que eu falei isso nas aulas atrás, a única coisa que vai estar em inglês é o texto, porque o enunciado e as alternativas é sempre em língua portuguesa, o que já ajuda muito. E o enunciado, gente, ele é o norte do texto. Aqui a gente já encontra uma série de informações que vão ajudar a gente a buscar a resposta certa, né? Então, olha só. Nesse texto publicitário, são utilizados recursos verbais e não verbais, ou seja, escrito e não escrito, para transmitir a mensagem. Ao associar os termos any place e regret à imagem do texto, constata-se que o tema da propaganda é a importância da... Quando você pega any place, em qualquer lugar, e regret, de se arrepender,
Daí a gente consegue já buscar uma associação entre o que está escrito e a imagem. Portanto, a resposta correta seria a letra C, a escolha da empresa certa. Preservação do meio ambiente, a gente não tem nada disso, nada que fala. Por mais que tenha alguma coisa referente a vazamento de óleo, mas a gente tem aqui uma porca aqui e um parafuso. Nossa, quase que me sumiu aqui essas palavras. Que indica que não tem a ver com vazamento de ambiente, meio ambiente, até porque a gente tem a palavra carro, né? Conservação do carro, não necessariamente, a gente não fala sobre isso. Consistência do produto, muito menos. Manutenção do motor, não temos informação nenhuma sobre o motor do carro aqui, tá bom? Então é a letra C que é a correta, tá? Beleza, bora praticar mais, né? Vamos fazer então aqui agora que a gente tem uma noção sobre como interpretar melhor uma imagem, vamos praticar mais, tá ok? Então aqui a gente tem uma preparação para a imagem, para o nosso texto. 1. Mark the definition of the word foreigners. Marque a definição da palavra foreigners. Dicionário na mão se preciso for, tá? Uma das duas alternativas aqui, né? Gente, o que eu vou falar agora é dica das aulas anteriores. Ampliação de vocabulário. Então, quanto mais palavras a gente souber, melhor para entender o texto. 2. To be afraid is the same as. A expressão to be afraid é o mesmo que? Uma das duas alternativas aqui. 3. Which word best describe the picture? Qual palavra que melhor descreve essa imagem aqui? Pensa aí, a gente já volta. Então vamos lá, olha só. Na número 1 eu tinha pedido para que você marcasse a alternativa que traz a definição da palavra foreigners. Seria a alternativa A person born in or coming from another country. Uma pessoa que nasceu ou que veio de um outro país. Ou seja, foreigner seria estrangeiro, tá ok? A letra B diz assim, uma pessoa que nasceu numa cidade diferente dentro do mesmo país. Não. Estrangeiro é de um outro país. Eu tinha pedido para você marcar na número 2 o sinônimo da expressão to be afraid. To be scared. To be afraid, to be scared, ter medo, ok? E qual dessas duas alternativas aqui melhor descreve a imagem? Alien, isso aqui é bem fácil, né? Alien, alienígena. Espero que vocês tenham buscado o significado de UFO. UFO é disco voador, ok? Beleza. Agora o nosso texto, né? Nosso texto aqui, onde a gente tem uma parte verbal, onde a gente tem o que está escrito, né? E não verbal. Não vou traduzir, até porque a gente acabou de ver tudo isso daqui no slide anterior, e eu também não quero dar resposta para vocês. Mas aqui, só para a gente situar, nós temos um alienígena e ele meio que está com uma mochila, né? Ele está com uma câmera fotográfica e com um papel na mão, possivelmente um mapa, ou o que quer que seja, pedindo uma informação para uma outra pessoa que está assim, tipo, sem entender, né? Então, sendo assim, vamos agora para uma leitura um pouco mais detalhada. Who is a possible tourist? Quem é um possível turista? Number 2. What are the elements which shows it's a tourist? Qual é o elemento que mostra que uma desses dois elementos aqui é um turista? What language does the tourist speak? Qual língua que esse turista fala? Does the author... Sorry. Number 4. Does the other person speak this language? Por um acaso a outra pessoa fala essa língua? Agora é com vocês. Já volto aí para a gente poder conferir. Bora checar então, ó. Quem que é o possível turista? The alien is. O possível turista que é o alienígena. Não tem nem o que questionar. What are the elements which shows it's a tourist? Qual é o elemento que mostra que ele é um turista? Eu botei aqui, ó. The map, camera, t-shirt and backpack. Um mapa na mão, o que eu presumo que seja um mapa, né? É a câmera fotográfica, a camisa, que é bem coisa de turista mesmo, viajar assim, né? Backpack, a mochila dele, né? E qual língua que ele fala? English. Possivelmente o inglês, justamente por conta da bandeira da Inglaterra ali.
Does the other person speak this language? A outra pessoa fala essa língua? Provavelmente não. Porque ela está ali completamente apavorada, sem entender nada. Né? Beleza. Vamos continuar praticando. Agora sim, uma questão estilo Enem, tá? Faça aquele skimming, pessoal. Dá uma olhada no texto rápida. Não interessa se é verbal ou não, né? Vai para o enunciado e busque as alternativas ali que você acha que seria melhor, ok? Tempinho para vocês, vamos lá. Ok, pessoal, então vamos ver aqui, olha só. O anúncio apresenta um alienígena pedindo informação sem êxito. As linguagens verbal e não verbal apresentam uma propaganda sobre... Então aqui, ó. Don't be afraid of foreigners. Agora sim que eu traduzo, hein? Não tenha medo dos estrangeiros. Tá falando sobre uma agência de viagem? Uma propaganda de agência de viagem? Um curso de inglês? Uma invasão alienígena? Meu Deus, nada a ver. Enfrentar os medos? Conhecer pessoas estrangeiras? A resposta certa é a letra B. É uma propaganda de um curso de inglês, né? Não ter medo, porque ele não está com medo do alienígena por ser um alienígena, mas por não entender o que está sendo perguntado. Beleza? Então, a resposta certa é a letra B, tá bom? Então, vamos lá. Bora falar um pouco, então, sobre essa voz passiva, quando eu falei dos dois objetos, né? Então, olha só, se baseando ainda aqui na nossa imagem do alienígena ali, olha só. The alien asked the man for information. O alienígena, ele pediu ao homem informação. O verbo ask, que significa pedir, é bitransitivo. Sendo assim, há duas possibilidades de voz passiva. Então, o que eu quero dizer com bitransitividade, um verbo bitransitivo? É quando você tem um verbo que exige dois objetos. Se você pede alguma coisa para alguém, dois objetos. Ou você pede a alguém alguma coisa. Por que você, quando tem um verbo bitransitivo, você tem duas possibilidades de voz passiva? Justamente porque esses dois objetos, eles podem ser o sujeito da voz passiva. Reparem bem aqui comigo, olha só. Então, o alienígena pediu ao homem por informação. Então, o homem pode ser o sujeito na voz passiva e informação também pode ser o sujeito na voz passiva. Então, você tem duas possibilidades. Olha aqui o exemplo, como é que ficou quando a gente transformou para passivo. Ó. The man was asked for information by the alien. Ao homem foi pedido informação pelo alienígena. Ou, information was asked to the man by the alien. Informação foi pedida pelo homem pelo alienígena. Ok? Então, quando você tiver um verbo em que esse verbo permite dois objetos, tanto faz a sua voz passiva. Você vai ter duas possibilidades, tá ok? Então, é aquele mesmo esquema. O objeto, ele sempre passa a ser sujeito, né? Que é justamente o que a gente vai colocar aqui, ó, em mais um exemplo. Identificar o verbo e sua transitividade ajuda na interpretação das frases, porque a partir do momento em que você encontra o verbo, você consegue identificar facilmente que tipo de objeto que aquele verbo vai ter, tá bom? Então, por exemplo, quando eu digo aqui, ó, Kelly will give Josh a new book. Kelly dará ao Josh um novo livro. Dar a alguém alguma coisa. Então, esses dois objetos, eles passam a ser sujeito na voz passiva. Por exemplo, Josh will be given a new book by Kelly. Ao Josh será dado um novo livro pela Kelly. E a new book will be given to Josh by Kelly. Um novo livro será dado ao Josh pela Kelly. Repare que a estrutura ela se mantém de voz passiva, tá bom, gente? Sempre verbo to be, o verbo na terceira coluna, o agente da passiva vem lá no final. O que eu estou mostrando para vocês aqui é uma outra possibilidade, caso você tenha um verbo bitransitivo, tá ok? Então, assim, olha, eu tenho aqui duas frases em que eu quero que você passe essas frases para a voz passiva, mas dos dois jeitos, porque eu tenho aqui o verbo comprar e o verbo contar. Comprar para alguém alguma coisa, contar a alguém alguma coisa. Então, você tem os dois objetos. Então, eu quero que você escreva aí a voz passiva nas duas possibilidades, observando o tempo verbal, para saber qual vai ser o verbo to be, tá ok? Não esqueça desses pequenos detalhes também. Bora lá!
Let's check. Vamos checar? She bought me a car. Ela me comprou, né? Comprou para mim um carro. Primeira opção. I was bought a car by her. A mim foi comprado, né? Mais ou menos assim. A mim foi comprado um carro por ela. Então, me, que virou o sujeito. Óbvio, você não vai começar a frase com me, né? É o pronome pessoal, tá? E a outra possibilidade é a car was bought to me by her. Um carro foi comprado para mim por ela, tá? Então aqui, ó, o objeto a car que virou o sujeito. Como o verbo estava no passado, verbo to be no passado, by, bought. O bought na terceira coluna, tá bom? David tells the kids nice stories. David conta para as crianças histórias legais. Conta para quem? Para as crianças. Então, para as crianças, vira sujeito da frase passiva, ó. The kids are told nice stories by David. Conta o quê? Histórias legais. Joga para frente. Esse outro objeto vira sujeito. Nice stories are told to the kids by David, ok? Verbo to be no presente, porque o verbo na frase ativa está no presente, ok? Bora para o nosso quiz? Então, vamos lá. Aqui é uma questão da Unesp de 2013, onde nós temos aqui uma propaganda, um anúncio, talvez, né? Uma campanha, na verdade. Use only what you need, tá? E daí nós temos um banco de praça, mas só tem a metade dele, né? A outra metade não está aqui. Use only what you need. Use somente o que você precisa. Tanto que é só esse pedacinho que você precisa, o resto não, tá? Então, olha só. O anúncio ao lado refere-se a uma campanha para a economia do consumo de água, a divulgação de uma nova tinta para bancos de jardim, a uma campanha para embelezar a cidade de Denver, a divulgação de reformas nos jardins públicos em Denver, ou a uma campanha contra a destruição de patrimônio público. No que diz respeito a você utilizar somente o que você precisa, obviamente, a gente está falando de uma campanha para a economia do consumo de água, tá bom? Então, a alternativa certa seria a alternativa da letra A. E nada que diz respeito à pintura ou a patrimônio público, de destruição, de praças e tudo mais, ok? Beleza, pessoal? Então, nós vamos encerrar a nossa aula aqui, né? E o que a gente conversou hoje? Nós falamos sobre o verbo to be, perdão, nós falamos sobre a voz passiva com dois objetos, tá ok? Onde você tem duas possibilidades na hora de passar uma frase ativa para passiva, caso o verbo seja bitransitivo. E a gente falou um pouco sobre questões do Enem com imagens. Dei algumas dicas para que vocês possam interpretá-las com mais assertividade, ok? Então, por hoje é só. Todo esse material vai estar disponível lá na plataforma. Qualquer dúvida, contate o seu professor. Bye bye and see you next class.